Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa sala de aula virtual. Como a maioria já me conhece, eu sou o professor Renato Mateus, professor da disciplina de Sociologia, tá? Matéria de Sociologia. E hoje eu quero fazer uma análise sobre a democracia, análise sociológica, sobre a democracia de 1946. Por que democracia de 46? Porque no ano de 1946 o Brasil vai ter uma nova Constituição, Constituição Federal, tá? Uma nova lei maior. E essa nova Constituição, a de 46, foi uma Constituição democrática. Bom, mas antes de entrarmos mais a fundo, se discutirmos mais a fundo essa questão, eu quero pedir a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal para que façam a inscrição. Também clique no sininho para ativar as notificações, é muito importante. Deixe o seu comentário, o seu joia, o seu joinha, né, o seu like, enfim, seja um multiplicador do canal Prof. Renato Mateus. Esse vídeo também, pessoal, eu estou gravando esse vídeo não só para ficar disponível no meu canal aqui no YouTube, mas ele vai estar disponível também numa plataforma digital, na verdade no Google Classroom, com material de auxílio para os meus alunos, para vocês, meus alunos dos terceiros anos do Colégio Papa João 23 de Alto Piquiri, estado do Paraná. Então é muito interessante. Olha, esse vídeo, ele ao mesmo tempo, eu acredito que será útil, né, de extrema valia, de grande valia para vestibulandos de todo o Brasil, né, para pessoas que estão de repente se preparando para um concurso público, né, para a prova do Enem, e para os meus alunos, né, para os alunos dos terceiros anos, agora, né, do ano de 2020, que infelizmente estão tendo que estudar de forma remota, né, estudando à distância. E eu espero então, portanto, que esse vídeo seja de grande valia para todos vocês, para os meus seguidores, né, para os meus camaradas do YouTube e também, é claro, para os meus alunos da educação, ou seja, do ensino médio regular. Bom, pessoal, então vamos agora ao assunto principal deste vídeo, dessa aula de sociologia, que é o seguinte. Nós vamos fazer uma análise sobre o texto, sobre um trecho de um texto do sociólogo Caio Navarro de Toledo. É trecho de um artigo que traz o seguinte título, tá bom? O golpe contra as reformas e a democracia. Então eu quero fazer um comentário, né, uma análise sobre esse texto. Na sequência, trago como proposta duas perguntas, tá? Na verdade, que vão ficar para o final do vídeo, para que vocês possam responder. Válido para os meus alunos do ensino médio e válido para todos aqui no YouTube. Bem interessante, tá? As perguntas serão importantes para a gente fazer uma espécie de fechamento da nossa discussão. O sociólogo, então, Caio Navarro de Toledo, ele formula o seguinte título: O golpe contra as reformas e a democracia. Ele vai fazer uma análise, tá? Com esse texto, melhor, com esse artigo, Caio Navarro de Toledo, ele faz uma análise política, uma análise de conjuntura do período da história republicana brasileira, que vai de 1946 até o início de 1964. Segundo o sociólogo Caio Navarro de Toledo, este é um período considerado democrático. Então o Brasil vivenciou um período democrático de 46 até o início de 64, de 1964. E nesse texto que eu disponibilizei, na verdade, para vocês aqui no YouTube, embaixo aqui nas descrições, eu disponibilizei este material, e para os meus alunos do ensino médio está disponível na plataforma digital do Google Classroom, tá? Então lá no texto, o sociólogo Caio Navarro de Toledo, ele enfatiza a seguinte questão, né? Ou seja, ele nos diz por que o período de 46, que vai de 46 até o início de 64, é considerado democrático. Por que é considerado democrático?
Porque, segundo ele, primeiro, né, em 46, o Brasil tinha de fato um presidente eleito. A partir de 46, o Brasil passou a ter presidentes eleitos democraticamente, através do voto, né, do cidadão brasileiro, por meio de eleições diretas, eleições democráticas. E mais do que isso, né, além do direito ao voto, o povo brasileiro tinha permissão, né, havia permissão para quê? Para o debate, para críticas, para propor melhorias. Então, os trabalhadores estavam podendo se manifestar por meio de greves, de organizações sindicais, os estudantes da mesma forma, por meio da União Nacional dos Estudantes, podiam fazer protestos, suas reivindicações, né, suas revoltas, suas manifestações. Então havia liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Os trabalhadores podiam usar os jornais, o rádio, a televisão, né, que estava no seu início, para expressar suas ideias, seus pensamentos. Então, de fato, no Brasil, de 46 até o início de 64, no Brasil desse período, estava ocorrendo o debate. Estava ocorrendo o quê? Uma espécie de luta por um Brasil melhor. E essa luta só estava sendo possível porque ela era amparada pela democracia que estava vigente naquele momento. Havia, portanto, na sociedade brasileira, grupos conservadores, né? Ou seja, aqueles grupos ligados à Igreja Católica, grupos ligados aos grandes empresários, grupos ligados ao governo, né? Ou seja, aos Estados Unidos. E do outro lado, né, do campo mais ao centro e à esquerda, grupos progressistas, desenvolvimentistas, nacionalistas, grupos socialistas com ideias, né, em prol do social, os trabalhadores, como já até citei aqui, reivindicando melhores condições de trabalho, os estudantes reivindicando melhores condições na educação, né, ou seja, lutando, os estudantes reivindicando uma reforma universitária, os trabalhadores sem terra lutando pelo direito à propriedade, sem terra, sem tetos. Resumindo, o Brasil de 46 até 64 vivencia um período muito rico, politicamente, culturalmente, né? Também economicamente. Então, o diálogo, o pluralismo de ideias, né? Os vários grupos de interesses tinham permissão para o debate, para cada qual, ou seja, cada grupo propor suas ideias, expor suas ideias, achar, né? Ou seja, promover o conflito, mas um conflito sadio que estava ocorrendo naquele período, graças à democracia. E o Caio Navarro de Toledo, ele vai aqui, durante a discussão aqui no seu texto, ele vai nos mostrar assim, que infelizmente havia no Brasil grupos extremamente conservadores que não estavam contentes com aquela democracia vigente no país. Então, ao mesmo tempo que até mesmo esses grupos conservadores, né, eles eram beneficiados com a democracia, porém não eram a favor da democracia. Por que não eram a favor? Porque, de fato, uma grande parcela da elite brasileira, vários grupos, né, das elites do nosso país, não concordam com a ideia de um Brasil para todos, né, para todos os cidadãos, não concordam com a ideia de um Brasil progressista, de um Brasil que tenha de fato justiça social. Esses grupos são quais? Quais são esses grupos? São grupos ligados lá aos grandes, né? São grupos lá de grandes fazendeiros, grandes empresários, grandes banqueiros, grupos conservadores ligados às igrejas, né? E naquele momento óbvio, né? Era alguns setores da Igreja Católica. Então esses grupos não estavam contentes com a democracia. Não queriam um Brasil onde houvesse a participação política de todos os cidadãos, de todas as cidadãs. Não, de maneira alguma, eles eram contrários a tudo isso. E vão lutar para derrubar a democracia. E de fato vão conseguir. Nós vamos presenciar isso, nós vamos assistir isso lá em abril de 1964. Tá? Mas essa é uma discussão mais para frente. Hoje eu quero apenas aqui analisar com vocês, né, fazer uma reflexão do ponto de vista do sociólogo Caio Navarro de Toledo, tá bom?
O título do texto, pessoal, quero enfatizar mais uma vez aqui, ó, o título do texto, ele já, de certa forma, mostra o conteúdo central do artigo, o conteúdo central principal do texto. Por quê? O título diz, né, o golpe contra as reformas e a democracia. Então, o golpe que vai ocorrer em 64, lá em 64, de fato foi um golpe o quê? Foi um golpe contra as reformas populares. Não como as reformas que hoje, né, 2019, 2018, 2019, 2020, está ocorrendo no Brasil, vem ocorrendo no Brasil. As reformas que o sociólogo Caio Navarro de Toledo se refere, as reformas lá do período de 46 até o início de 64, são reformas populares, como, por exemplo, distribuição de terras, um programa nacional desenvolvimentista, reforma no sistema público de saúde, resumindo, uma reforma que beneficie todos os brasileiros, uma reforma em prol da população, reformas que vão de encontro com os interesses da população mais pobre, tá bom? É isso que nós temos que entender. Então o golpe foi contra essas reformas e o golpe foi contra, né, resumindo, foi contra a democracia. Porque o que existia no Brasil daquele período era um cenário do debate, da discussão, né, do direito de ir e vir, da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de manifestação, de pensamento. É isso que existia. E o golpe, ele estanca tudo isso. Ou seja, o golpe ele acaba de fato com tudo isso que estava existindo no Brasil. Coloca um fim, interrompe essa democracia que estava presente em nosso país. Tá bom? É isso que vai acontecer. Então o título já é bem interessante porque ele já mostra essa questão. Agora um outro ponto bem que vale a pena destacar, né, que o próprio sociólogo Caio Navarro de Toledo ele enfatiza muito, até eu considero que é o ponto que ele mais enfatizou no texto, é a crise política que se instaurou no Brasil, né, que começou no país com a renúncia do presidente Jânio Quadros. E veja por quê, né? O que estava acontecendo ali, né? O sociólogo ele cita esse episódio porque ele precisa mostrar, né, nos mostrar que aquela democracia pós-46 era uma democracia extremamente frágil. Então o sociólogo ele precisa mostrar, provar que de fato aquela era uma democracia frágil. Por quê? E aí ele pega como referência, né, o episódio da renúncia do presidente Jânio Quadros, para nos mostrar. Bom, a democracia brasileira, naquele período de 46 a 64, é considerada uma frágil democracia. Por que frágil democracia? Veja, porque quando nós olhamos para a história republicana do Brasil, o que se percebe é que o Brasil ele passou por vários golpes de Estado. A República Brasileira ela vivenciou vários golpes de Estado. E foram poucos os períodos democráticos. Um curto período de tempo, os períodos democráticos. Logo, esses períodos democráticos eram interrompidos com um golpe de Estado. Que significa a interrupção da democracia, o não respeito à Constituição, não respeito à lei e, como consequência, a destruição dos direitos sociais, dos direitos políticos, a limitação dos direitos civis, enfim, fracasso para a sociedade, tendo como repercussão, né, consequências totalmente negativas para o futuro. Então, o Brasil de hoje, até eu gosto de fazer essa reflexão, o Brasil de hoje nada mais é do que o resultado do que fora construído, do que fora realizado há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. O presente é consequência do passado. Tá? Isso é inegável, dentro do campo das ciências humanas, né, das ciências sociais. Isso é uma regra, é uma coisa, é um elemento fundamental. O presente é fruto do passado. Então, o futuro, né? O futuro, como será o futuro? Tudo depende do que está sendo realizado, promovido agora no presente. Então, quando o presidente Jânio Quadros ele renunciou em 1961, era para que o seu vice, João Goulart,
assumisse a presidência. Mas isso não ocorreu. E eu vou explicar para vocês por quê. Bom, então por que a elite brasileira, por que setores da elite brasileira não permitiram o vice João Goulart assumir o posto, né, de presidente da República? Por que não houve a permissão? Simplesmente porque João Goulart, primeiro, porque João Goulart era um político muito ligado às forças progressistas. Tinha sido ministro de Getúlio Vargas, muito ligado aos trabalhadores, João Goulart. Salvo engano, foi ministro, atuou no Ministério do Trabalho durante o governo Vargas. E é claro, né, João Goulart era, né, resumindo, ele era de uma ala dentro do campo político, ele era de um grupo muito ligado aos setores populares. E isso, né, já bastava para não trazer, para não criar uma certa confiança na elite brasileira. Então, João Goulart não poderia assumir o posto de presidente da República com a renúncia de Jânio Quadros. Mas então, por que Jânio renunciou? A verdade é o seguinte, pessoal. O presidente Jânio Quadros, que tinha acabado de ser eleito, ele não estava conseguindo governar o Brasil. Este é o fato. Jânio Quadros não estava conseguindo governar o Brasil de forma democrática. Porque para governar o país é necessário ter jogo de cintura, é necessário ter diálogo com o Congresso, saber negociar com o Congresso, saber respeitar o Legislativo, e isso exige muita habilidade e principalmente exige um espírito democrático. E Jânio estava tendo muitas dificuldades para aprovar, né, para conseguir aprovar suas medidas. Elas não passavam no Congresso. O que nós temos que entender com isso? Não era simplesmente Jânio que não estava conseguindo, não era o Jânio, somente o presidente da República, ou então presidente, não era a figura do Jânio que não estava conseguindo de fato aprovar tudo aquilo que era necessário por ele, né, que tinha que ser feito por ele. Quem de fato não estava conseguindo aprovar as suas medidas eram os grupos conservadores da elite brasileira. Então, as forças conservadoras precisavam, por meio de Jânio Quadros, aprovar medidas não populares, aprovar medidas antipopulares. Mas para aprovar essas medidas era necessário o quê? Desrespeitar a Constituição. Então, somente como seria possível, de repente, lá aprovar medidas nada democráticas, tendo o apoio da população, da maioria da população. Então, o que Jânio precisava, ou melhor, o que a elite brasileira precisava, era que o governo Jânio tivesse o apoio das massas, o apoio da maioria. Então, aí eu volto à questão da renúncia. Por que houve a renúncia do Jânio em 61? Houve a renúncia porque achavam, o próprio Jânio e as forças conservadoras que o apoiavam, achavam que com a sua renúncia, com a renúncia do presidente Jânio, a população, pelo menos a maioria da população, iria às ruas pedir a volta de Jânio à presidência. Então esses grupos conservadores acreditavam nessa ideia. Jânio renuncia, o povo vai às ruas, pede para que ele volte. Aí Jânio volta a governar o Brasil, mas volta agora com força política para aprovar um monte de medidas antidemocráticas. Mas, felizmente para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira de 1961, felizmente, entre aspas, né? Jânio não voltou a governar. Por que não? É porque o próprio povo não saiu às ruas, ninguém saiu às ruas para pedir a volta de Jânio à presidência. De fato, o povo foi às ruas para exigir que João Goulart, vice de Jânio, assumisse a presidência da República. Por ser, né, um político, uma figura popular, populista, foi isso que aconteceu. Foram às ruas, a população foi às ruas exigir a posse
como presidente da República de João Goulart. Era para que João Goulart assumisse a cadeira de presidente da República. E aí que surge a crise, porque de um lado as forças conservadoras não permitiam que João Goulart assumisse o posto de presidente, e essas forças conservadoras elas vão acionar setores do exército, a própria, né, ou seja, a elite empresarial brasileira, os grandes banqueiros, grupos ligados aos Estados Unidos, setores conservadores da Igreja Católica, todos esses grupos de interesses vão se unir e vão lutar e vão teimar e não vão deixar João Goulart assumir o posto de presidente da República, de presidente na função de primeiro, ou melhor, na função de chefe de governo, tá? Porque numa república presidencialista, conforme já determinava a Carta de 1946, conforme a Constituição de 1946, na renúncia do presidente, assumiria o vice. O vice se tornaria presidente. E a Constituição de 1946 estabelecia um sistema presidencialista, tá? Vou aqui enfatizar isso, repetir. A Constituição de 1946 estabelecia como regra um sistema presidencialista. Então, no sistema presidencialista, o chefe do executivo, ele ao mesmo tempo que o presidente, ele ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, chefe da nação e quem exerce o poder máximo no executivo. Ele tem a voz, ele tem poder de sanção, de veto, é o presidente da República. Então João Goulart era para assumir esta cadeira, presidente da República, mas a elite brasileira não permitiu, tá? Mas o povo não foi às ruas pedir, exigir que a Constituição de 46 fosse respeitada? O povo foi às ruas. Muitas pessoas foram às ruas, de norte a sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Mas o que nós temos que entender, perceber, procurar compreender, toda essa questão? É que ali, em 1961, com a renúncia do Jânio, já houve a quebra da institucionalidade. Por quê? Jânio renuncia e o vice não ocupa a cadeira de presidente da República. A lei, a Constituição, dava o direito, concedia esse direito ao vice João Goulart. Ou seja, Jânio renuncia. Pouco importa os motivos, quais eram os planos dele, juntamente com os setores da elite. Pouco importa isso, tá? A renúncia de Jânio, foi uma tentativa lá de levar o povo às ruas, pedir a sua volta. Não deu certo. Não deu certo, derrota para a elite. Derrota óbvia, uma derrota para esses grupos conservadores que apoiavam Jânio. Então agora eles deveriam abaixar a cabeça, e respeitar a Constituição. Deixar se fazer valer os direitos constitucionais. Era para que João Goulart, o vice, se tornasse chefe de Estado e chefe de governo, presidente da República. Mas isso não aconteceu, tá? Simplesmente por quê? Porque é ali que já começa o golpe. A gente acha assim, que o golpe foi lá em 1964. Ali foi o golpe escancarado, foi o golpe bruto, violento, com as tropas militares, repressoras, indo lá cercando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional. Ali foi um cenário que escancara a violência, mas o golpe já havia começado bem antes, com a renúncia do Jânio em 1961. É isso que o sociólogo Carnaval de Toledo nos mostra, ele está nos mostrando isso. A questão é que em 61 já houve um golpe branco, como ele próprio diz, o sociólogo. Um golpe branco. Quebraram a regra, não respeitaram a Constituição. Professor, mas o povo foi às ruas protestar. Foi sim. E vale destacar isso, mais uma vez. Sabe por quê?
Diante dessa reviravolta toda, dessa crise política, tem uma figura muito importante, um político, o Leonel Brizola, que ele liderou até mesmo uma campanha chamada Campanha pela Legalidade. Eram os chamados legalistas. Essa campanha, como o próprio nome já diz, era uma campanha que exigia a legalidade, ou seja, o cumprimento da lei. Ela começou no Rio Grande do Sul e se enraizou pelos estados do Sul e por todo o Brasil, pelas outras regiões também. Então vale destacar isso e até aconselho você, aluno, você aluna, a fazer uma pesquisa na internet, nos livros didáticos. Pesquise Campanha pela Legalidade, Leonel Brizola. Coloque aí escreva no Google, tá? Nos motores de busca e consultem os sites, os artigos, né, que discutem essa questão. Tema quer dizer, isso está presente nos vestibulares, no Enem e para a nossa vida, né? Ou seja, é necessário conhecer mais e mais a respeito da história política do nosso país. Bom, e aí o que vai suceder a partir desse cenário, né? De um lado, a elite não dá o braço a torcer, ou seja, a elite não deixa João Goulart assumir a cadeira de presidente da República, mas do outro lado o povo está protestando. O que vai destacar é o seguinte, pessoal, olha, a pressão popular só aumentou. A partir dali só aumentou os protestos, as revoltas. O próprio Leonel Brizola estava já decretando a independência do estado do Rio Grande do Sul, né, que exigia que essas forças conservadoras possibilitassem, permitissem que João Goulart se tornasse presidente da República. Então a situação foi só se agravando. O conflito se agravou. As forças progressistas, de um lado, defendendo João Goulart, e as forças conservadoras, do outro lado, negando os direitos a João Goulart. Então, um cenário de novela, de filme, né, que aconteceu. Bom, o que vai suceder, então, a partir daí? O que acontece, pessoal, é que a elite brasileira, ela faz uma espécie de manobra para acalmar as revoltas, para abafar as revoltas, ou seja, para acabar com os protestos. A elite brasileira resolve fazer uma espécie de manobra jurídica e assim permitir que João Goulart se tornasse presidente do Brasil. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. João Goulart, na verdade, ele foi empossado depois, diante de muitos protestos em prol dos seus direitos. João Goulart, ele foi empossado como uma espécie de presidente, mas não dentro de um sistema presidencialista. Então, qual foi a manobra da elite brasileira? A elite criou um parlamentarismo no Brasil. E dentro desse sistema parlamentarista, João Goulart não exercia o poder de chefe de governo, mas sim chefe de Estado. Então, o chefe de governo, né, quem governou o Brasil, na verdade, foi um primeiro-ministro, Tancredo Neves. Veja, é uma figura muito importante, né, muito famosa no Brasil, não é vivo mais, é claro, morreu faz tempo. Tancredo Neves tornou-se, então, até nem havia citado o nome dele anteriormente, mas quem de fato detinha o poder de governo foi o político Tancredo Neves. E João Goulart, que de fato deveria exercer o poder de chefe de governo, era um presidente mais chefe de Estado, que na prática não governa, na prática é uma figura decorativa. Ele é claro, ele pode, ele exerce assim, ele tem condições de dar conselhos, de participar das discussões, ele se articula, né, promove reuniões. É importante, é um cargo extremamente importante, mas que não cabia, né, legalmente, não cabia a João Goulart, tá? E ele sendo apenas um chefe de Estado, João Goulart sendo apenas chefe de Estado, seus poderes ficaram certamente todos limitados, poderes limitados a João Goulart. Então a elite brasileira, né, tendo utilizado
setores do exército, dos chamados lá, ministros militares, que tinham muita influência na política, estavam, é claro, na política, esses militares, setores da elite empresarial, os banqueiros, grandes fazendeiros, todos esses grupos de interesse que conseguiram impedir que João Goulart se tornasse presidente do Brasil, conforme determinava a Constituição de 46. Então, eles se organizaram, ou seja, se uniram a essas forças conservadoras e, via Congresso, conseguem aprovar um parlamentarismo no Brasil. Ali estava o golpe, né? Ali já começa o golpe branco contra a democracia, né? Contra as reformas, contra o povo brasileiro. Mas, só para adiantar essa questão, tomar mais tempo aqui, não estender demais. O que vai acontecer? Então, João Goulart, chefe de Estado, Tancredo Neves, primeiro-ministro. Muito habilidoso, João Goulart, muito habilidoso. Ele consegue, mesmo sendo chefe de Estado, mesmo tendo poderes limitados, João Goulart consegue se organizar, consegue orquestrar, consegue formar uma frente ampla. Ele consegue formar um grupo dentro do Estado brasileiro. Um grupo que o apoie, um grupo que dava ali forças para enfrentar as elites conservadoras do nosso país. E foi o que vai acontecer a partir daí. João Goulart consegue articular politicamente e propor um plebiscito ao povo brasileiro. Nesse plebiscito foi colocado a seguinte questão para o povo: vocês, cidadãos brasileiros, querem a continuidade do parlamentarismo, onde, né, o presidente João Goulart não tem plenos poderes, não exerce o poder de governo, ou vocês querem a volta do presidencialismo, onde João Goulart vai ter poderes, né, plenos poderes, vai exercer o poder de chefe de governo e ao mesmo tempo chefe de Estado. Então vocês, população, né, cidadãos, o que vocês preferem? A volta do presidencialismo ou a continuidade do parlamentarismo? E adivinha, o que ganhou nesse plebiscito? O que a maioria do povo brasileiro decidiu? A volta do presidencialismo, para, né, o ódio das elites do nosso país, para o ódio, para a raiva da elite brasileira. Teve ali, de acordo com o povo, ou seja, partindo da vontade popular, da soberania popular, a volta do presidencialismo. E naquela altura do campeonato, João Goulart já havia se articulado com o Congresso brasileiro, com a maioria dos parlamentares, tinha muita força João Goulart, e até porque João Goulart era, como já disse aqui, um político extremamente populista, que conseguia dialogar com a União Nacional dos Estudantes, com a maioria dos sindicatos dos trabalhadores do Brasil, conseguia dialogar com a população mais pobre, que é a maioria. Então as classes populares, os grupos populares, né, todos esses grupos de interesses progressistas, ligados à ideia de desenvolvimento nacional, de Brasil mais forte, um Estado forte, presente, atuante. Então João Goulart, ele representava esses setores e tinha um diálogo extremo, ou seja, um diálogo pontual, tinha uma relação positiva, ou seja, uma relação bastante significativa com esses setores. E a partir daí, né, a partir de todo esse cenário, houve a volta do presidencialismo, né, como já até falei aqui, teve ali a volta do presidencialismo e passou com folga no Congresso, por meio, do plebiscito, o povo que decidiu. Foi aprovada a volta do presidencialismo, o presidencialismo voltou para o desespero da elite brasileira. Mas, pessoal, embora tivesse voltado o presidencialismo,
a crise política no Brasil ela só se agrava. Mas o que vale destacar, de acordo com o texto do sociólogo Caio Navarro de Toledo, é que mesmo nessa altura do campeonato, a democracia estava em pleno vapor. Ah, professor, mas você disse que a democracia já tinha sofrido um golpe em 61 com a renúncia do Jânio e o impedimento da posse do João Goulart. Sim, mas a gente tem que ver também que houve uma espécie de uma reviravolta. Ao mesmo tempo que ela foi golpeada, que houve um golpe branco em 61, quando houve a volta do presidencialismo em 1963, né, até nem havia citado a data, o ano, né, em 61 houve a renúncia. Não deixaram João Goulart assumir a presidência da República. O povo foi às ruas, houve a campanha da legalidade. Aí a elite brasileira muda a lei e cria o parlamentarismo. João Goulart só assume o cargo de presidente, mas sendo chefe de Estado e não chefe de governo. Não era primeiro-ministro, na verdade. Tá, mas isso tudo ocorreu em 61. Mas anos depois, em 63, tem um plebiscito. O povo, a maioria da população, que escolheu a volta do presidencialismo. João Goulart se torna chefe de Estado. Ou melhor, se torna chefe de governo e chefe de Estado. Presidente da República agora. Agora o Brasil tem presidente da República, não tem primeiro-ministro, tem presidente da República. Então é aí que nós tivemos que as forças progressistas teve, né, uma vitória. Então houve uma reviravolta no cenário político do Brasil. Mas isso só deixou mais ainda preocupada a elite brasileira, porque agora João Goulart, sendo presidente, ele poderia promover tudo aquilo que está no título do texto do sociólogo Caio Navarro de Toledo. Agora, João Goulart poderia aprovar as reformas e consolidar a democracia brasileira. Que reformas seriam essas aprovadas por João Goulart? Vou citar aqui algumas, tá? Já citei, mas faço questão de citar novamente. Ele iria distribuir terras aos sem terras, ou seja, propriedades rurais. Seriam as propriedades rurais que deviam para o Estado, né? Terras devolutas, ilegais. Essas terras seriam distribuídas a quem lutava pelo acesso à terra. De modo geral, né? De modo bem prático, haveria uma reforma agrária no Brasil. Essa é a primeira reforma que eu gosto sempre de citar. Reforma agrária seria, enfim, né, o sonho que até hoje existe, que até hoje está presente aí na consciência de muitos brasileiros. A reforma agrária parecia que iria ocorrer, que iria acontecer, seria possível a partir de 63 com João Goulart, presidente do Brasil. Com João Goulart, chefe de Estado, chefe de governo. Parecia real essa possibilidade. Então, ele poderia, né, João Goulart, poderia aprovar a reforma agrária, a reforma educacional, né, porque, veja, lá em 63, a quantidade de pessoas analfabetas no Brasil era enorme. A educação não era acessível ainda a todos. Transporte escolar, merenda escolar, escolas, né, presentes em todas as cidades, distritos. Isso estava bem distante ainda. Mas, né, a reforma educacional, uma reforma na educação, certamente, já naquele período, já nos anos 60, seria possível, né, melhorar e muito. Veja, certas melhoras na educação só foram ocorrer depois de 1988, onde foi criada ali a nossa atual, né, Constituição Federal, ou seja, muitas melhoras reformas em prol da população só ocorreram depois de 1985, com o fim da ditadura militar. Mas já estavam sendo propostas lá atrás, nos anos 50, nos anos 60, né, nos governos Juscelino Kubitschek e João Goulart. Mas a elite brasileira sempre foi contra essas reformas pró-povo, pró-população mais pobre. As elites sempre foram contra essas reformas. Então João Goulart, ele né, estava encaminhando, ou seja,
Ele estava construindo essas reformas, estava a caminho de aprovar essas reformas também. Já vou repetir aqui mais uma vez: reforma agrária, reforma na educação, né, reforma universitária, por exemplo, reforma habitacional, ou seja, um programa nacional onde seria erradicado o déficit habitacional, a falta de moradia, a valorização do salário mínimo, valorização real, né, do salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, melhora das condições de trabalho. Muitas questões sociais seriam discutidas e melhoradas a partir do momento em que João Goulart se tornou presidente da República. Mas tudo isso não aconteceu. Infelizmente não aconteceu. Por quê? Veio a elite brasileira e bateu na mesa. Não aceitou João Goulart presidente do Brasil. Então, é claro que até chegar a esse ponto máximo, extremo, em que a elite brasileira bate na mesa e fala: vamos acabar com o jogo, claro, para chegar até esse ponto, teve muito pano para manga, tá? Mas eu não conseguiria até discutir detalhes por detalhes aqui em um único vídeo, é claro. Mas o que nós temos que entender é que, para o pavor da elite, para o ódio das elites, né? Eu gosto de colocar no plural, as elites. João Goulart, presidente da República, não pode. Porque aí o povo de fato vai ser beneficiado. O povo mais pobre vai ser beneficiado. As reformas não podem ser aprovadas. A democracia é um problema. Então, para o desespero das elites, João Goulart ele resolveu fazer uma série de comícios pelo Brasil, nas grandes capitais. Principalmente ele começou a propagar a mensagem, né, a palavra, de que de fato as reformas seriam aprovadas, que eram as chamadas até reformas de base. Eu até nem citei aqui, mas uma reforma de base, uma reforma muito importante, que foi proposta por João Goulart, foi anunciada por ele em comícios, com aquelas multidões assistindo. Reformas como uma reforma muito interessante, que é a reforma tributária, onde ficava bem claro que quem ganhasse menos pagaria menos impostos, e quem ganhasse mais pagaria mais impostos. Então isso, né, foi uma coisa assim para o desespero das elites. E aí que a elite, né, não aceita isso, então vão se utilizar dos veículos de comunicação, rádio, né, jornal impresso, a própria televisão, vão se utilizar das igrejas, né, mais especificamente da igreja católica. O próprio Estados Unidos também não via com bons olhos um governo progressista aqui no Brasil. Há quem diga assim: João Goulart, com essas reformas de base, iria implantar um socialismo. Claro que não. O Partido Socialista, o Partido Comunista, é outra ala, não era a ala do próprio João Goulart. João Goulart, claro, ele tinha diálogo, ele conversava, não causava espanto nos socialistas, nos comunistas, não. Mas João Goulart era um governo de centro, um governo progressista. Essa conversa, essa ideia de que João Goulart iria implantar uma revolução comunista no Brasil, iria começar uma revolução comunista, que os soviéticos iam invadir o Brasil, isso é conversa para boi dormir, isso é conversa para quem não tem conhecimento, isso é conversa para quem não entende a história, não sabe de nada de sociologia, é para analfabeto político, é para alienado, é para gente que nunca pegou um livro de história, de repente, e leu de verdade, nunca fez uma reflexão filosófica, sociológica, histórica, para falar essas asneiras, tá? Essa fala de que houve o golpe militar em 64 para impedir uma revolução comunista, essa é uma história, é um conto, é uma farsa, uma ideologia construída pelas elites do nosso país.
para justificar o golpe, né? Para fazer parecer que o golpe foi uma coisa boa. E de fato, muitas pessoas acreditaram e acreditam até hoje nessa versão. Acham que o golpe, não, foi válido porque livrou o Brasil de um mal maior. Ó, é para acabar, né? É para acabar, como diz o outro. Bom, e aí, o que a gente tem que entender então? Nesse sentido, né, nós temos que entender que o golpe civil-militar em abril de 64, no dia 1º de abril de 64, foi um golpe não para livrar o Brasil do comunismo, mas foi um golpe contra o povo mais pobre. Foi um golpe contra a democracia, contra as reformas em prol da consolidação da justiça social. E como consequência desse golpe, nós temos um Brasil hoje subdesenvolvido, né? Um país atrasado, um país com sérios problemas sociais, né? Com uma educação precária. Aí há quem diga que a educação no Brasil é precária por causa dos governos FHC, Lula e Dilma. É claro que não, a educação brasileira ela é precária, tem seus problemas, seus vários problemas, porque é consequência dos 30 anos de ditadura militar. É consequência de 30 anos de ausência de democracia. É isso que nós temos que entender. É isso que o povo precisa compreender. E o sociólogo Caio Navarro de Toledo, no trecho desse artigo, de forma, claro, subjetiva, mas ele coloca isso para nós entendermos, compreendermos. Tá? O golpe contra a democracia significou o retrocesso na educação, retrocesso no trabalho, né? Ou seja, o quanto que os trabalhadores não perderam, a classe trabalhadora não perdeu, a classe operária não perdeu com a ausência da democracia em nosso país. Então é uma coisa para se discutir, para se refletir. É necessário. Vamos então agora para as questões. Questão número 1. Por que, segundo o sociólogo brasileiro Caio Navarro de Toledo, o governo Goulart nasceu, conviveu e morreu sob o espectro do golpe de Estado? Ora, gente, essa é bem fácil, né? Por que o governo de João Goulart nasceu, conviveu e morreu sob o espectro do golpe de Estado? Bom, como que nasceu? Vamos lá. Como nasceu o governo de João Goulart? Ele nasceu em 61? Sim. Mas ele iniciou... João Goulart começou o seu governo tendo plenos poderes? Ele iniciou o seu governo segundo o que determinava a Constituição de 46? Ele começou o governo sendo presidente da República? Ou ele começou o governo sendo apenas um presidente, chefe de Estado num regime parlamentarista? Ficou fácil, né? E como conviveu o governo de João Goulart? Ele enfrentou críticas por parte da imprensa, a imprensa conservadora, né? A imprensa pró-elite não criticava, não exercia, criticava, mas não, é claro, aqui estou dizendo no bom sentido. João Goulart não teve nenhum problema com as forças conservadoras, ele conseguiu fazer um governo, conseguiu aprovar suas reformas, conseguiu reunir a população, conversar com o povo. Não, é claro que não. Por quê? O texto expõe isso, e também ao longo aqui do comentário, creio que vocês tenham compreendido, né, que não foi fácil. A todo momento, aquela democracia frágil, né, a todo momento a democracia estava sendo ferida, conturbada por meio das ações promovidas pela elite brasileira. E como terminou o governo de João Goulart? Terminou naturalmente, ele encerrou lá os 4, 5 anos de governo, encerrou conforme a legislação, terminou o governo? Não, é claro que não. O que aconteceu? Quem encerrou o governo de João Goulart? Houve o golpe militar, o golpe civil-militar. Gente, é falado assim, golpe civil-militar, porque nós temos que entender que
não houve apenas a participação dos militares no golpe de 64, houve também a participação da sociedade civil, né? Principalmente quem? Os grandes empresários, setores da Igreja Católica, né? Os grandes banqueiros, grandes fazendeiros, pessoas ligadas ao governo norte-americano, aos Estados Unidos, né? Porque para os Estados Unidos era interessante que não era interessante que o Brasil estava falando, não era interessante que o Brasil se despontasse aqui na América Latina. Os Estados Unidos não queria isso e não quer até hoje, né? O Brasil potência. Os Estados Unidos precisa ser a potência na América e assim exercer controle sobre todos os países aqui, né, na América Latina, América Central e América Latina. É necessário o quê? Ter a hegemonia, o controle sobre os países da América. E como que os Estados Unidos consegue isso? De que forma? Mantendo esses países, principalmente os países da América Latina, né, mantendo esses países politicamente frágeis, repúblicas de banana, né, como muitos dizem. É assim que os Estados Unidos conseguem manter o controle sobre a América Latina. Pessoal, América Latina, América do Sul, América Central, tá bom? América Latina inclui a América Central e a América do Sul. Vocês me corrijam aí se eu em algum momento falei aqui uma coisa errada, tá bom? Acho que eu nem percebi aqui e acabei falando algo que não é legal. Bom, então essa questão nós temos que entender. Agora vamos para a questão número 2. Por que o período pós-guerra e pré-64 é considerado democrático? Essa é a mais fácil, né? A pergunta mais fácil. Por que o período pós-guerra e pré-64 é considerado democrático? O que aconteceu? O que estava acontecendo nesse período? Os trabalhadores podiam reivindicar seus direitos, os sindicatos podiam funcionar livremente, né? Claro, segundo a lei, mas sem a interferência do governo. Os estudantes estavam podendo se manifestar, ir para as ruas, protestar, buscar melhorias para a educação, enfim, os sem teto, sem terra, os vários grupos. No Brasil havia a permissão tanto das forças de direita como de esquerda se manifestarem. Havia liberdade de imprensa, né, de expressão, direito de pensamento, liberdade de pensamento. Tudo isso era possível, direito de ir e vir. Então vamos lá, vamos refletir sobre isso. Então é um período considerado democrático, né? Por quê? Responda essa pergunta relacionando aos elementos contidos no texto. Então ainda na pergunta número 2, né, para justificar por que o pós-guerra e o pré-64 no Brasil é considerado democrático, vocês têm aqui no texto do sociólogo Caio Navarro de Toledo os exemplos que ele nos dá, beleza? Pessoal, então nós estamos terminando essa nossa videoaula, né? Terminando esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, se você gostou e ainda não se inscreveu no canal, eu sugiro mais uma vez para que você se inscreva no canal, clique no sininho. Importante você, na hora de clicar no sininho, observar que lá tem 3 opções, né? Escolha a opção receber todas as notificações do canal, tá? Se for possível, ative essa opção. Também deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. É extremamente importante que vocês sejam multiplicadores. Então você que assistiu isso, que está assistindo esse vídeo, compartilhe, envie para alguém, sugira, né? Que esse vídeo seja sugestão para auxiliar alguém, né? Auxiliar as pessoas em seus estudos. Hoje estou gravando esse vídeo no dia 11, estava até me esquecendo, dia 11 de agosto, né? Hoje se comemora o Dia do Estudante. Então, quero parabenizar todos os estudantes, né? Parabenizá-los. Feliz Dia do Estudante, né? A todos. Todos nós, na verdade, quer seja aluno matriculado na educação básica ou na rede, né? no ensino superior, ou não, né? Ou apenas um amante do conhecimento. Na verdade, todos nós somos estudantes. Eu sempre falo assim, e é uma frase acho que é conhecida por todos também,
que a grande escola é a vida, né? A escola da vida. Essa é a grande escola. Então, dessa forma, todos nós somos estudantes. Mas, em especial, meus parabéns a você que, de fato, é aluno universitário, aluno do colegial, do ensino fundamental 2, aluno do fundamental 1, né? A todas as crianças, estudantes, adolescentes, jovens e adultos, idosos, a todos, tá? Feliz dia do estudante. E eu espero então, mais uma vez aqui, né, espero que esse vídeo, você tenha gostado do vídeo e que nós possamos ter um próximo encontro o mais rápido possível. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.